negocial à luz da lei das SAs. A palestra, o Pedro vai falar durante aí mais ou menos 1 hora, ou quanto mais ele quiser falar, e ao final vai ser aberto perguntas para o público, para quem quiser fazer. Bom, Pedro, é contigo agora. Muito obrigado mais uma vez. Tá bom, deixa eu só botar aqui um PowerPoint que eu preparei. Aqui, vocês estão vendo? Estamos sim, Pedro. Bom. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, queria agradecer aqui ao pessoal do Núcleo de Direito Societário e Mercado de Capitais da PUC pelo convite para falar sobre a Business Judgment Rule, né, no direito brasileiro, e também o conceito sobre a decisão negocial à luz da nossa lei das SA. Né? É um tema que eu considero da maior importância, da maior relevância para a segurança jurídica dos administradores das nossas companhias, e que tem que ser mais debatido, né? Tem que ser um tema que tem que ser mais amadurecido, porque, afinal de contas, é o conceito de decisão negocial que vai determinar quando que a lógica da Business Judgment Rule deve ser aplicada aos atos dos administradores, né? Quando que a conduta deles deve ser analisada à luz do processo decisório que eles tiverem percorrido e não à luz do resultado das ações, das decisões por eles tomadas à frente das companhias. Mas antes de chegar no conceito de decisão negocial, queria só passar, eu vou tentar ser um pouco objetivo, é só importante a gente entender o que é a Business Judgment Rule, né, conforme construída lá pelos tribunais americanos, e qual é o racional por trás da construção da regra. A Business Judgment Rule, que também a gente chama aqui de regra da decisão negocial, foi desenvolvida pelos tribunais norte-americanos lá a partir por volta do século XVIII, XIX, para preservar a discricionariedade dos administradores de sociedades anônimas. Os juízes americanos notaram que não cabe a eles interferir no mérito da administração de companhias. Né? Eles foram reconhecendo com o tempo que faz mais sentido analisarem não o resultado das ações dos administradores, mas sim se eles cumpriram com seus deveres fiduciários, sem entrar no mérito da decisão que eles tiverem tomado. Porque se eles passassem a avaliar a substância da atuação da administração de companhias, eles passariam a fazer com que os administradores perdessem o apetite pelo risco e passariam a se preocupar não em inovar, não em desenvolver os negócios sociais, mas sim só em não serem pessoalmente responsabilizados. Né? Alguns autores americanos dizem que a Business Judgment Rule é um padrão de revisão de condutas a ser adotado pelos juízes, né? Não um padrão de conduta imposto aos administradores. Ou seja, ele é um padrão de revisão que os juízes devem seguir quando avaliarem a conduta, quando forem avaliar a conduta de um administrador. Esse padrão de revisão, entrando já aqui na caracterização da regra, ele parte de uma presunção de que os administradores e os conselheiros, que os diretores e os conselheiros de sociedades anônimas tomam decisões negociais de boa-fé, diligentemente e no interesse da companhia. Então, só para passar rapidamente por cada um desses elementos, o principal aspecto por trás da presunção é a distribuição do ônus da prova. Presumindo-se que administradores agem regularmente, cabe ao acusador ou ao autor da ação judicial, né, provar que a atuação deles não é regular. Essa é a principal função por trás da regra ser uma presunção. Além disso, para o administrador ser protegido pela Business Judgment Rule, para o mérito da sua atuação não ser avaliado pelo juiz, ele precisa ter tomado uma decisão negocial, ou seja, é necessário que alguma decisão tenha sido tomada. A regra só é aplicável diante de uma ação do administrador. Né? E só para esclarecer, já está também trazendo um pouco o assunto sobre o que seria uma decisão negocial, os tribunais americanos vêm tratando as decisões negociais como aquelas que se encontram no âmbito da discricionariedade dos administradores. Tudo aquilo que tiver no âmbito da discricionariedade, no âmbito do campo de atuação dos administradores, é considerado uma decisão negocial. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem casos que tratam como decisão negocial a celebração de contratos em nome da companhia, que aí seriam talvez as decisões negociais mais típicas, né, que a gente pensa em primeiro lugar,
mas também tem, tratando como decisão negocial, a nomeação de diretores, a determinação da remuneração desses diretores, a decisão de ajuizar a ação contra outro administrador e até mesmo a definição da ordem do dia de uma reunião do Conselho de Administração. Tem até alguns autores que dizem, inclusive, que a principal decisão negocial a ser tomada pela administração é de fato, a definição da ordem do dia das reuniões do Conselho. Mas lá tem uma particularidade em relação ao conceito da decisão em relação ao conceito de decisão negocial. Para os casos que tratam do dever de fiscalizar dos administradores, a BZG de Admiru não é tida como aplicável por lá. Nesses casos, os tribunais dos Estados Unidos exigem que os administradores constituam controles internos que façam com que informações sensíveis da companhia cheguem até eles, criem um fluxo de informações, que aquelas informações com base no qual eles possam fiscalizar as atividades internas da companhia. Antigamente não era assim, antigamente o administrador só deveria fiscalizar se tivesse alguma suspeita de alguma irregularidade acontecendo no âmbito interno da companhia, mas isso mudou e agora existe essa obrigação de constituição de controles internos para fazer funcionar o fluxo de informações dentro da companhia. Outro elemento aqui, além da tomada de decisão negocial, é a boa-fé. Em termos gerais, a boa-fé não protege decisões negociais tomadas de má-fé, que visam prejudicar a companhia e os seus acionistas. E, atualmente, eu diria, inclusive, que é o elemento mais importante da regra nos Estados Unidos, é o principal parâmetro levado em consideração para se determinar se o administrador deve ser responsabilizado ou não por conta da tomada de uma decisão negocial, se ele estava agindo de boa-fé ou não. Outro elemento, passando aqui, é o elemento da diligência, né? A decisão negocial tem que ser tomada de boa-fé e diligentemente. Então, o que significa isso? O foco da análise por trás do elemento da diligência é o esforço do administrador para reunir as informações pertinentes para a tomada de decisão. E sendo que a própria definição da quantidade de informações, a definição de quais informações são importantes para essa tomada de decisão, é também considerada uma decisão negocial nos Estados Unidos, né? Porque reconhece-se que é o administrador mesmo quem é a pessoa mais apta a definir quais informações devem ser reunidas e quantas informações devem ser reunidas para a tomada daquela decisão, considerando todo o contexto, toda a velocidade em que ele tem que tomar as decisões, todas as particularidades do mercado naquele momento. E, por fim, a decisão negocial tem que ser tomada no interesse da companhia. O administrador tem que agir de maneira desinteressada e independente para ser responsável, para ser protegido pela regra da decisão negocial, né? De forma desinteressada, ele não pode estar pessoalmente interessado no resultado da negociação, da operação. Ele não pode estar dos dois lados da negociação, por exemplo. E com independência em relação a fatores externos. Ele não pode ser influenciado por alguma pessoa que venha a ser afetada pelo resultado da decisão dele. Fora isso, a BZG de Admiru também não protege, conforme construída lá pelos tribunais americanos, atos fraudulentos, atos ilegais e nem os atos ultra vires, que são aqueles que não guardam relação com o objeto social da companhia e também são aqueles que não respeitam as competências atribuídas aos administradores, seja no Estatuto Social, seja na lei. E também a regra não protege as decisões irracionais, que seriam aquelas totalmente desprovidas de qualquer razão econômica, aquelas que você olha para aquela decisão, você não consegue nem explicar o caminho percorrido pelo administrador para concluir que aquela decisão poderia ser tomada, né? E dizem pelos Estados Unidos que a decisão irracional é tão inexplicável que ela acaba por desperdiçar os ativos da companhia, que faz até duvidar, até colocar em xeque a própria boa-fé do administrador que tiver tomado essa decisão irracional. A finalidade da BZG de Admiru, como eu adiantei rapidamente, é preservar a discricionariedade do administrador, né? O que importa para a responsabilização deles é o processo decisório, se eles tiverem tomado uma decisão negocial. Se ele agiu de boa-fé,
no interesse da companhia e diligentemente. Não importa qual foi o mérito da decisão, se ela causou um prejuízo à companhia, se ela foi ruim para a companhia, isso não importa. O que importa é o processo decisório percorrido por ele até chegar nele, até chegar na decisão. Né? Mas e por que tudo isso? Por que a Business Judgment Rule existe e por que ela é assim? A doutrina americana e os tribunais já elencaram algumas razões de ser da regra. Né? A mais levantada, geralmente, é que a responsabilização por erros honestamente cometidos acabaria afastando profissionais competentes da administração das sociedades anônimas. Né? Eles não se sujeitariam a esse risco de ver as suas decisões revisadas por juízes, e então seriam substituídos por aqueles que a gente chama de aventureiros, que não se importam muito com as consequências dos seus atos, nem com a sua reputação, nem com o seu patrimônio. E não são exatamente essas pessoas que a gente quer à frente das sociedades anônimas. Além disso, outra razão de ser da regra é que os administradores devem ser encorajados a tomar riscos. Né? Sem risco não há lucro, né? Sem risco não há inovação, sem risco não há desenvolvimento econômico. Né? Então, porque senão o mercado, sabendo o que aconteceria no futuro, já anteciparia tudo, já se ajustaria e não teria por onde avançar. Outra razão levantada geralmente é que juízes não são administradores de empresas. Né? Os juízes costumam ser especializados na aplicação da lei, ao caso concreto, né? Pelo menos esperamos que sejam, costumam conhecer e estudar teorias da hermenêutica jurídica, mas não da administração de empresas. Né? Então, seria estranho a gente ver juízes dando pitacos nos detalhes das decisões tomadas por administradores à frente de sociedades anônimas. Fora isso, tem uma grande diferença entre as decisões negociais tomadas pelos administradores e as decisões judiciais. Né? As decisões judiciais têm que ser tomadas na velocidade exigida pelo mercado, com base nas informações que foram possíveis de colher naquele momento, na pressa que tiverem que ser tomadas. Nem sempre são fáceis, nem sempre tem muito tempo para se refletir. Já os juízes, por outro lado, analisam a decisão negocial tempos depois que ela foi tomada, com conforto de tempo e informações disponíveis muito maior, e já sabendo o que aconteceu depois que aquela decisão foi tomada, né? Já com viés de saberem o resultado da decisão, o que invariavelmente afeta a opinião dele acerca da qualidade daquela decisão negocial. Até porque é bom sempre lembrar que uma decisão que parecia razoável quando foi tomada, muitas vezes pode parecer totalmente irrazoável quando analisada depois, né? Posteriormente, já com conhecimento de tudo o que aconteceu depois que ela foi tomada. Fora isso, entre outras razões de ser da regra da Business Judgment Rule, só trouxe aqui as principais, é que se os acionistas estiverem satisfeitos com o mérito da atuação dos administradores, e são os acionistas os mais interessados no mérito da atuação dos administradores, eles podem substituir e colocar outros que eles entenderem mais qualificados para exercer a função. Então, essa é a Business Judgment Rule, em termos muito gerais, de forma muito resumida, conforme desenhada pelos tribunais dos Estados Unidos. E agora a gente precisa ver como que tudo isso se transpõe para o direito brasileiro, né? Porque saber como essas regras todas se comunicam, como as nossas regras, como a nossa lei das SA, como o nosso ordenamento jurídico se comunica com todo esse racional, é fundamental para a gente saber como a Business Judgment Rule deve ser aplicada por aqui e o que faz toda a diferença também no conceito de decisão negocial. Então, entre os nossos autores, entre os autores brasileiros, existe uma forte corrente no sentido de que a Business Judgment Rule seria recepcionada pelo artigo 159, parágrafo 6º da Lei das SA, que diz que o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia. Obviamente, a decisão é plenamente respeitável,
Só que, na minha opinião pessoal, ela encontra alguns obstáculos, né? Eu acho que tem aqui alguns problemas de compatibilidade entre o texto do parágrafo 6º e o que é a Business Judgment Rule, né? O primeiro é que o parágrafo 6º não requer que o administrador tenha agido diligentemente. Como a gente vê aqui na segunda parte, basta que o juiz esteja convencido de que o administrador agiu de boa-fé e visão do interesse da companhia. Não há qualquer menção à necessidade do administrador ter agido de forma diligente. E aí, como alguns outros autores brasileiros dizem, esse parágrafo até ele permitiria uma espécie de perdão judicial para atos negligentes praticados por administradores, o que se distancia um pouco do conceito da Business Judgment Rule. O segundo ponto, o segundo problema de compatibilidade, na minha opinião, é que o parágrafo 6º não exige que a decisão tenha sido tomada no âmbito das competências do administrador. Não há aqui qualquer referência à qualificação da decisão. Basta que ele tenha agido de boa-fé e visão ao interesse da companhia. E tanto é assim, inclusive, em um precedente, o STJ já decidiu para absolver, com base no parágrafo 6º do artigo 159, o diretor de uma companhia fechada que teria firmado alguns contratos acima do valor que lhe era permitido pelo Estatuto Social. É o que não aconteceria se a gente estivesse aplicando realmente a Business Judgment Rule. Fora isso, como a gente vê pela redação do parágrafo 6º, ele também já parte do pressuposto de que alguma responsabilidade já existe, né? que o administrador já é responsável por alguma coisa, quando ele determina que o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do diretor ou do conselheiro. Isso não acontece com a Business Judgment Rule, né? Como a gente viu um pouco antes aqui, ela na verdade, uma presunção de que o administrador agiu regularmente e não pode ser responsabilizado até que se prove o contrário. Não se chega ao ponto de reconhecer qualquer responsabilidade do administrador. E, por último, o outro problema de compatibilidade que eu vejo é que o parágrafo 6º do artigo 159 é uma regra aplicável no âmbito da ação social de responsabilidade, né, que é o assunto que trata o artigo 159 da Lei das SA. Então, se a Business Judgment Rule estivesse prevista pelo parágrafo 6º, a CVM não poderia aplicar a regra nos seus julgamentos, em sede administrativa, e que é o que não acontece, né? Muito pelo contrário, a CVM vem aplicando a regra da decisão negocial recorrentemente. Então, na minha opinião pessoal, uma recepção um pouco mais precisa da essência da Business Judgment Rule se dá no nosso ordenamento jurídico como um todo, né? Eu não vejo um artigo ou alguma norma que seja sozinha responsável pela recepção da regra da decisão negocial. Acho que é a estrutura do nosso ordenamento jurídico que faz essa recepção ser possível. Mas eu digo aqui a essência porque, inevitavelmente, um aspecto ou outro da Business Judgment Rule, como formulada nos Estados Unidos, vai ter que ser aplicado de maneira um pouco diferente por aqui, né? Porque nós, como um regime de civil law, temos nossas particularidades previstas em lei, e elas têm que ser respeitadas. A gente não tem como fugir delas em prol do princípio da segurança jurídica. Mas, a despeito disso, o fato é que os administradores brasileiros não podem ser responsabilizados pelo mérito das decisões negociais que eles vierem a tomar. E o primeiro ponto que eu levanto para isso é que comumente se equipara o exercício das funções de administradores a uma obrigação de meio, né? A lei não prevê que o administrador tem que alcançar algum resultado pré-definido, né? A lei é estruturada de forma que os conselheiros e diretores tenham liberdade para tomar as decisões que entenderem cabíveis, mas desde que cumpram os deveres fiduciários e outros requisitos pontualmente estabelecidos ao longo da lei, né? Então, eles devem, na verdade, se esforçar para alcançar o melhor resultado possível e não podem ser responsabilizados porque causaram algum prejuízo à companhia, simplesmente, ou porque, no âmbito de uma decisão negocial, claro, ou porque não conseguiram fazer a companhia distribuir dividendos, por exemplo. Além disso tudo, a lei pauta a atuação do administrador, né, na tomada de decisão com base nos deveres fiduciários previstos lá nos artigos 153 a 156, que são, na minha opinião, onde
os elementos da Business Judgment Rule encontram lugar, né? Então, o primeiro elemento, aquele correspondente à tomada, ao que uma decisão negocial deve ser tomada, né? No sentido de que o conceito de decisão negocial a gente entra depois, mas uma decisão negocial deve ser tomada, uma ação, o administrador deve agir quando necessário. Por aqui já temos alguns precedentes indicando que o administrador que não atua quando necessário falta com seu dever de diligência, previsto lá no artigo 153. O elemento pelo qual o administrador deve atuar diligentemente também tem correspondência no mesmo artigo 153, né, que prevê o dever de diligência no direito brasileiro. Tem algumas diferenças em relação a como ele é aplicado nos Estados Unidos, principalmente por conta da possibilidade das companhias excluírem a possibilidade de se responsabilizar administradores americanos por conta da falta de diligência, mas conceitualmente eles são compatíveis entre si. Além disso, agir no interesse da companhia, o outro elemento da Business Judgment Rule, é uma obrigação imposta pelo artigo 154, tanto pelo caput como pelo parágrafo 2º, dos quais desmembram os outros parágrafos desse artigo. Os administradores devem agir no interesse da companhia, nunca devem privilegiar nem o interesse dos acionistas que o tiverem eleito. Tá? E, além disso, a gente tem o artigo 156 da Lei dos SA, que trata do conflito de interesses entre administrador e companhia e veda a intervenção desse administrador nos negócios jurídicos em que ele tiver interesses conflitantes. Além disso, aqui no Brasil também os administradores devem atuar de boa-fé, né? Um administrador que atuasse de má-fé visando prejudicar a companhia não atuaria de acordo com o dever de lealdade previsto no artigo 155. Também podemos falar que ele não atua de acordo com o 154, né? E, fora isso, o artigo 158, inciso 1 da Lei dos SA também expressamente prevê que eles podem ser responsáveis por atos cometidos com dolo. Além disso, também aqui a gente tem uma presunção de que os administradores sempre atuam de acordo com seus deveres fiduciários, né? A principal função da presunção, como eu falei um pouco antes, é de atribuir o ônus da prova a quem acusa o administrador, né? Então, no âmbito administrativo, a gente tem na nossa Constituição o princípio da presunção de inocência, que joga para o regulador, no caso da CVM, o ônus de provar que o administrador violou alguma regra. No âmbito do processo civil, a gente tem no CPC a distribuição do ônus da prova, que segue um caminho semelhante, apesar de lá, com o novo CPC, a distribuição do ônus da prova ter sido relativamente flexibilizada, né? Mas são casos mais excepcionais. Também aqui, na minha opinião, o legislador não protege decisões irracionais, né? Como eu disse antes, essas decisões são aquelas que não trazem nenhum benefício econômico para a companhia, não tem nenhuma contraprestação pelo que a companhia está se obrigando no negócio jurídico, são aquelas que são tão absurdas que você não consegue nem explicar o racional econômico da decisão, que botaria até em boa-fé, em xeque a boa-fé do administrador, né? Então, acho que uma decisão irracional, junto com algumas outras provas, alguns outros indícios, poderia representar uma violação ao caput do artigo 154. E também a gente tem no parágrafo 2º da linha A da Lei dos SA a vedação à prática de atos de liberalidade, que por aqui vem sendo definidos tanto pela CVM como pela doutrina, como aqueles que a companhia não recebe qualquer contraprestação por aquilo que se obrigou. Por fim, aqui também, obviamente, não são protegidos os atos ilegais e nem os fraudulentos, e nem os ultravires, né, que já foram tidos como potenciais violadores tanto do artigo 153 como do artigo 154 da Lei das SA. Tudo isso, eu acho, está bem resumido, vamos dizer assim, e positivado na primeira parte do caput do artigo 158. Diz que o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrai em nome da sociedade em virtude de ato regular de gestão. Então, se ele praticar um ato regular de gestão, considerado aquele
que observa a lei, que é lícito, não tem qualquer irregularidade, ele fica protegido, ele não vai ser responsabilizado só porque a decisão foi tida como uma decisão ruim, que eventualmente tenha trazido prejuízos para a companhia. Eu só não acho que ele seja o responsável por recepcionar a lógica da Business Judgment Rule, né? Até porque o artigo 158 é uma norma voltada para a responsabilidade civil dos administradores, somente, né? Não incluiria a análise dos administradores sobre a ótica administrativa, mas eu acho que não deixa de concentrar aqui nessa pequena frase a essência da regra. Então, diante de tudo isso que a gente tem aqui, o administrador brasileiro não é responsável puramente pelo mérito da decisão que ele tiver tomado, né? Ele é responsável pelo processo decisório que percorrer, tendo que observar todos os processos, todos os seus deveres fiduciários, que são, eu acho, equiparáveis aos elementos da Business Judgment Rule. Por outro lado, acho que tem alguns aspectos aqui da regra que não tem muito lugar na nossa lei, né? Então, nem tudo que for decidido por Delaware, pelos Estados Unidos, vai ser automaticamente aplicado aqui no Brasil. A gente precisa ver antes o que a nossa lei diz e o que é compatível e o que não é com a nossa lei. E uma decisão, e uma discussão, que isso é muito importante, é de quando a Business Judgment Rule, a lógica da Business Judgment Rule, deve ser aplicada para analisar a conduta do administrador, né? Ou seja, o que seria uma decisão negocial aqui à luz da nossa lei das SA? O que seria o tal do Business Judgment, né? Que são as duas primeiras palavras que dão nome à regra. Então, por aqui muitas vezes a gente fala se fala uma diferença, muitas vezes nos julgamentos aqui no Brasil, a gente vê uma diferença entre decisões negociais e decisões organizacionais. Que aí, decisões organizacionais seriam aquelas voltadas mais para o âmbito interno da companhia, a convocação da assembleia e coisas do tipo. E aí, né, para as decisões organizacionais, em tese, não seria aplicável a Business Judgment Rule e seria cabível, então, uma análise do mérito da atuação do administrador. Também por aqui, cada vez mais consolidado o entendimento de que a Business Judgment Rule não é aplicável à decisão em relação à forma pela qual o administrador vai fiscalizar a gestão da companhia, né? Cada vez mais a gente tem consolidado nos julgamentos que o administrador deve fiscalizar a companhia por meio da constituição de controles internos. É imposto a ele a constituição de controles internos para exercer esse dever de fiscalização. Então, fica um pouco um terreno, um cenário um pouco nebuloso, né? A gente não sabe muito bem o que no fim é uma decisão negocial e nem o que levou àquele entendimento, né? Então, no nosso direito, o que é considerado uma decisão negocial? Eu entendo que o lugar que a gente tem que procurar essa resposta é na lei das SA, né? Porque é ela que vincula os administradores de companhias brasileiras, e se a gente procurar fora disso, acho que a gente acaba trazendo muita insegurança jurídica para a gestão das nossas sociedades anônimas, o que muito prejudica o nosso cenário econômico. E o conceito, como eu já adiantei, é de extrema importância, porque é ele que vai determinar as hipóteses em que o mérito da decisão tomada pelo administrador deve ser respeitado e que a análise do julgador deve se ater ao cumprimento dos deveres fiduciários e não ao resultado da decisão, né? Então, indo já para a definição. Em diversos momentos, ao longo da lei dos SA, a lei impõe aos administradores alguns deveres exclusivos, alguns deveres específicos que eles devem se cumprir para o bom funcionamento da sociedade anônima, né? Então, por exemplo, os administradores têm o dever de convocar a Assembleia Geral na forma da lei. Eles não podem escolher a forma pela qual vão convocar a Assembleia. A forma que deve ser seguida é aquela prescrita pelo artigo 124, salvo engano, da lei dos SA. Eles não têm liberdade, não têm discricionariedade para definir como que isso vai ser feito. Só para dar outros exemplos, ele tem que elaborar e apresentar as demonstrações financeiras no prazo da lei.
Ele não tem discricionalidade para decidir sobre isso também. Ele tem o dever, a administração tem o dever de participar da Assembleia Geral, tem o dever de publicar fatos relevantes, no caso das companhias abertas, e por aí vai. São, na minha opinião, deveres que o legislador considerou essenciais para o bom funcionamento de uma SA, e por isso foram especificamente previstos ao longo da lei. Mas, evidentemente, o administrador não conseguiria prever todos os atos que seriam bons para todo e qualquer tipo de sociedade anônima existente, né? São infinitas as possibilidades, infinita a complexidade, e, nesse caso, reconhece o legislador que quem é o mais apto para tomar esse tipo de decisão e guiar a companhia de acordo com as suas peculiaridades, o próprio administrador. É ele quem está ali no dia a dia, é ele quem está guiando a empresa, é ele quem, em tese, sabe o que é melhor, é o mais apto a decidir como a companhia deve seguir. Então, nessas situações, em vez de estabelecer um dever específico, a lei a lei é excelente, a lei não estabelece um resultado específico a ser alcançado. E aí, essas situações são o que eu chamaria de campos de discricionariedade dos administradores, né? São os campos em que o administrador decide o que fazer, porque eles são os mais aptos para isso. E é verdade que, em algumas hipóteses, a lei, a regulamentação da CVM ou os estatutos sociais limitam esses campos de discricionariedade, trazendo algumas regras específicas aplicáveis a cada situação, mas mesmo nesse caso permanece um campo de discricionariedade, né? Em que o administrador deve atuar de acordo com as suas melhores crenças, né? Então, observados os requisitos mínimos impostos nessas limitações de discricionariedade, o administrador tem liberdade para atuar como ele acreditar melhor, como ele acreditar ser melhor para a companhia. Mas, nesses campos de discricionariedade, obviamente, a lei não deu um cheque em branco para os administradores, né? Ela não conferiu um ilimitado e responsável poder de gestão. Então, o que ela faz? Cada ato praticado pelo administrador é pautado e direcionado pelos deveres fiduciários previstos lá pela lei das SA, né? O dever de diligência, de agir no interesse da companhia e o de lealdade. Nesses campos de discricionariedade, só frisando, não existe um resultado a ser obtido pelo administrador, né? O que ele deve fazer quando estiver atuando nessas situações, né, é cumprir com esses deveres, que é o que vai basear a análise da sua responsabilidade e não o mérito da decisão, o resultado da decisão. Ou seja, o que vai importar é se ele agiu diligentemente, de boa fé e no interesse da companhia, e não se a sua atuação causou algum prejuízo, algum dano à companhia. Por isso, no nosso direito, entendo eu, a decisão negocial é aquela tomada dentro do campo de discricionariedade do administrador, né? O que ele fizer dentro desse campo deve ser respeitado se ele tiver cumprido com seus deveres. O que vai importar para analisar a responsabilidade dele não é o resultado da sua ação, mas o processo decisório que ele tiver percorrido para chegar até essa decisão. E aí, então, e aí também não importa que tem aquela distinção entre decisões negociais e organizacionais. Eu acho que a gente não tem essa distinção na nossa lei. Decisão negocial é aquela no âmbito discricionário, seja aquela decisão tomada no âmbito discricionário, seja ela voltada para os negócios da companhia, né? Seja ela voltada para o âmbito externo da companhia, seja ela voltada para o âmbito interno. A administração entende quando é melhor convocar uma Assembleia Geral. Por que não analisar essa decisão com base nos deveres fiduciários dos administradores e não com base no mérito da decisão por convocar a Assembleia Geral? Eu não vejo, pelo menos, essa distinção no nosso direito. Fora isso, para dar um outro exemplo prático aqui, que traz também um pouco uma diferenciação entre o nosso ordenamento e o que foi sendo construído lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não enxergo muito fundamento também para a gente dizer que é obrigação do administrador, do conselheiro principalmente, fiscalizar os diretores por meio da constituição de controles internos, né? E nem que os controles internos poderiam ser revisados no mérito pelos julgadores.
eu vejo lá, a gente tem no artigo 153 o dever de fiscalizar, o dever de diligência que foi construído pela jurisprudência e pela nossa doutrina, com base em outros subdeveres, um deles é o de fiscalizar. Fiscalizar realmente não é discricionário ao administrador, ele deve fiscalizar. Mas a forma como eles vão fiscalizar, aí acho que sim, que já se insere na discricionariedade dos administradores, né? A lei não prevê uma forma específica para que eles exerçam esse dever. E a forma de se avaliar se eles adotaram a forma correta de fiscalizar a gestão interna, entendo eu, não deveria ser pelo mérito da decisão tomada, mas sim pelo processo decisório percorrido. Se, ao entender que aquela forma era melhor, eles atuaram diligentemente, de boa fé, e no interesse da companhia. Não vejo aqui um resultado imposto um dever específico imposto pela lei dos SA, né? Acho que, muito pelo contrário, se a gente for olhar o artigo 142, inciso 3, diz lá que compete ao Conselho de Administração fiscalizar a gestão dos diretores e logo depois a própria lei já dá uma série de alternativas para que esse dever seja uma série de alternativas quanto à forma pela qual esse dever deve ser exercido, né? Então, eu entendo que seja também uma decisão negocial a forma pela qual o administrador vai exercer o seu dever de fiscalização. Bom, essa é basicamente uma contribuição que eu queria dar aqui para vocês sobre o que deve ser o conceito de decisão negocial. Tentei ser aqui o objetivo para não ficar muito monótono. E, enfim, deixo aqui também meus contatos e agradeço por toda a atenção e fico à disposição para o debate. Pedro, muito obrigado pela exposição, foi muito boa, acho que foi bem objetiva. E agora eu vou abrir para o público para ter perguntas, quem quiser. Antônio, quer começar? Jorge? Bom, posso começar então, se o Antônio, enfim. Não pode começar, Jorge. Então, Pedro, primeiro agradecer pela apresentação. Enfim, partindo para a pergunta, pelo que eu entendi, geralmente a regra ela é pensada na decisão de forma una, né? A decisão como um todo. Mas a decisão ela é tomada, a decisão do Conselho de Administração é tomada por um conselho, que é um colegiado. E partindo dessa premissa, e considerando, como você falou, que lá em Delaware você só tem a BJR, você só tem a presunção relativa da BJR, se você não tiver nenhuma prova de que tem um interesse pessoal do conselheiro, do administrador por trás daquilo. A partir do momento que você consegue provar isso, você afasta essa presunção. Nesse sentido, se você pega uma situação em que você tem um conselho e você consegue provar que apenas um ou dois conselheiros têm um interesse pessoal e os restantes conselheiros não têm nenhum tipo de interesse. Você acha que deveria ser mantida a BJR? E só para dar um elemento a mais, tem um precedente disso em Delaware, da Suprema Corte de 93, e que foi comprovado efetivamente que existia um interesse pessoal de dois dos conselheiros, mas ainda assim a Suprema Corte manteve a presunção relativa, porque ela entendeu que para você afastar o BJR nesses casos deveria haver uma comprovação de que esse interesse pessoal infectou o restante do board, como a decisão fala, ou seja, que todo o board foi contaminado, todos os tomadores da decisão. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, como você acha que isso deveria ser aplicado no Brasil e se isso poderia ser aplicado no Brasil. Jorge, aqui a gente tem que analisar cada caso de acordo com as particularidades, né? Eu acho que cada caso ele vem cheio de provas, de indícios e de características que devem ser analisadas como um todo, né? A princípio, para considerar, a princípio respeitaria a decisão, não analisaria ela no mérito, não só porque os dois conselheiros seriam independentes, mas eu acho que o fato é que a presença de uma maioria de conselheiros independentes que não estão interessados na tomada daquela decisão negocial
aumenta a régua para você chegar a alguma responsabilização relacionada ao processo decisório. Acho que, inclusive, a gente já tem alguns precedentes aqui na CVM dizendo isso. Uma decisão tomada por uma maioria de conselheiros independentes tem mais força, né? Ela tem mais força meritória, mais força de decisão negocial. Então, assim, dizer que se aplicaria Business Judgment Rule ou não, eu não sei. Eu prefiro dizer que a gente vai analisar cada caso com base nos deveres fiduciários que a gente tem. Se aquele conselho de administração atua diligentemente, se atua no interesse da companhia e se atua de boa-fé em relação à companhia. Mas, de qualquer forma, a presunção de que eles agiram no interesse da companhia fica um pouco mais forte se a maioria dos conselheiros é independente, não tem qualquer motivo não tem, pelo menos, motivos explícitos para atuar em benefício próprio. Obrigado. Pedro, primeiro, mais uma vez, agradecer pela participação hoje, pela palestra dada. E pegando o gancho um pouco dessa pergunta do Jorge sobre uma possível variação, entre aspas, do padrão de revisão da conduta dos conselheiros, você acha que, nesse caso, poderia-se fazer uma diferenciação dos padrões de análise, no sentido de você aplicar para parte do conselho o entire fairness, né, que seria um padrão mais rigoroso de análise dos atos, e para os outros a BJR? Ou você acha que deveria ser, assim, algo mais unânime? Tiago, acho que a gente deve avaliar se os deveres fiduciários foram cumpridos. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de enxergar a recepção do entire fairness no nosso direito, né? O entire fairness ele é aplicável quando a presunção da business judgment rule de que os administradores estão atuando de boa fé, diligentemente e no interesse da companhia. Se a presunção cair, você aplica o entire fairness e aí inverte o ônus da prova para o administrador. É o administrador que vai ter que demonstrar que a decisão dele foi justa, tanto no seu preço como no processo decisório. Então, é uma inversão do ônus da prova, e aí o juiz pode entrar no mérito da decisão e analisar ela nos mínimos detalhes. Eu tenho muita dificuldade de ver como que isso é trazido aqui para o direito brasileiro. Primeiro, pela inversão do ônus da prova. A gente aqui, no âmbito administrativo, temos a presunção de inocência do administrador, né? O ônus da prova é sempre do regulador, isso nunca vai ser passado para o administrador. No âmbito do processo civil, a gente tem lá o artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor, né, da ação. É claro que tem aquelas exceções previstas no parágrafo 3º, mas é uma exceção. Eu acho que ela vai ser, ela raramente vai ser aplicável. Posso estar enganado, mas principalmente no caso da relação entre administrador e uma companhia, né? Eu acho que a companhia sempre vai ser mais forte para provar do que para apresentar provas do que um seu administrador ou ex-administrador. Fora isso, eu não vejo também na lei dos SA algum dispositivo que permita uma análise ampla do mérito da decisão. A gente tem lá o artigo 156, parágrafo 1º, né, que eu acho que chega um pouquinho mais perto disso. Diz que se o administrador estiver negociando com a companhia, ele tem que negociar em condições razoáveis, equitativas, idênticas àquelas que prevaleceriam no mercado, e se a companhia estivesse negociando com parte independente, né? Não lembro exatamente de cabeça como é que é a redação, mas acho que é mais ou menos por aí. Não sei se isso é a recepção do entire fairness, né? Pagamento compensatório adequado. Eu acho que a lei já atribui ali uns parâmetros, né, Chico, para o jogador analisar. Diz lá, idênticas às condições de mercado, idênticas às condições que a companhia contrataria com parte independente. Um entire fairness? Não sei, eu acho que não. Acho que o entire fairness é um pouco mais amplo, talvez, do que isso.
Fora isso, é só... A interferência é você deslocar para um terceiro esse negócio. O laudo em si é algum terceiro mesmo. Porque o laudo ajuda, mas não, o laudo ajuda, não substitui, né? O laudo ajuda, você apresentar uma outra operação igual acontecendo no mercado, tudo isso ajuda, mas, de qualquer forma, também é uma situação aplicável só àquela em que o administrador está negociando com a companhia, né? Exatamente. E se a gente adotar a leitura formal do conflito de interesses que hoje prevalece na CVM, não é nem aquele administrador que está atuando pela companhia, é ele de fora. Mesmo de fora, ele tem que contratar naquelas condições equitativas e razoáveis. Vejo, então, assim, é difícil dizer que ele recepciona a interference. Vejo também muitas vezes acontecendo de área técnica fazer uma acusação pelo artigo 154 para tentar fazer com que o mérito da decisão seja avaliado pelo colegiado. Também não vejo por que o artigo 154 transformaria essa natureza de obrigação de meio do administrador em uma obrigação de resultados. Então, Tiago, eu tenho muita dificuldade de analisar, de trazer um interference aqui para o direito brasileiro. Às vezes eu gosto até de falar que a gente não deveria mencionar a Business Judgment Rule nos nossos julgamentos, porque mencionando a Business Judgment Rule, a gente traz algumas coisas de Delaware que não necessariamente tem lugar aqui na nossa lei. Mas, enfim, superado isso, sobre o Conselho de Administração, é um conselho, é um colegiado, né? Eles atuam de forma colegiada. E lá o artigo 158 já diz as formas pelas quais um administrador, um conselheiro, se exime de responsabilidade, que é registrando em ata. Então, a gente tem que ver muito caso a caso e tendo muita atenção ao que dizem as nossas normas. O que a gente pode analisar, de qual forma que a gente pode analisar a conduta dos administradores, que dificilmente acho que vai deixar de ser uma obrigação de meio. Obrigado, Pedro. Pedro, eu tinha uma pergunta aqui. A gente, durante as nossas reuniões, a gente chegou a analisar alguns casos sobre fundos de investimento e a gente viu que tem uma tendência da jurisprudência da CVM de aplicar BJR para fundos de investimento. Eu queria saber um pouco de você que estudou esse tema mais a fundo. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre trazer esse tema que é mais próprio das companhias para a questão dos fundos? Ótima pergunta. E não só a CVM, no judiciário também esse racional vem sendo aplicado. Eu acho que se aplica a todo e qualquer caso que a gente está tratando de obrigação de meio aqui, não tem um resultado especificado pela lei, e quem melhor exerce essa decisão, quem melhor toma essa decisão é aquele que está responsável pela tomada pela gestão dos recursos, né? Desde que observados os deveres fiduciários. Os gestores de recursos têm lá seus deveres fiduciários também previstos na regulamentação da CVM. Se observados, não vejo razão para que o jogador se imiscua no mérito da decisão por ele tomada. Entendi, obrigado. Aliás, eu queria aproveitar também para falar com o nosso patrono, que chegou também na reunião, o Gustavo. Perguntar se ele tem alguma pergunta também para falar. Ô Pedro, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, Gustavo? Pois é, como é que estão as coisas? Tudo indo, tudo tranquilo. Eu não pude participar da parte inicial da sua exposição, mas parabéns aí por aceitar aí o convite e participar aqui desse evento. Eu não sei exatamente qual foi o conteúdo dessa discussão anterior, mas essa questão que você está falando agora há pouco, né, do conflito de interesse, quando envolve o administrador de uma companhia, a situação de conflito de interesse envolvendo o administrador da companhia é bem interessante, né? Porque a lei fala que, primeiro, tem duas camadas a regra, né? A primeira é que ele não deve participar da assembleia, da reunião. Ele não deve participar da reunião que vai analisar a questão que ele tem interesse, por exemplo, o contrato que é feito da companhia com esse administrador. E, mesmo assim, os outros administradores têm que observar essas condições estritamente comutativas. A minha pergunta é a seguinte:
Para você, qual seria a diferença substancial? Porque assim, se ele descumprir a primeira regra, ou seja, se ele descumprir a regra de que ele não pode participar dessa reunião e ele participar dessa reunião, qual vai ser, na essência, substancialmente, a diferença da situação dele em relação àquela outra deliberação que ele não participa? Mas é claro que a participação dele já é uma violação em si, mas quanto à verificação dessas condições estritamente comutativas, isso tem alguma ou é irrelevante? Isso é uma boa discussão, Gustavo, porque ele acaba interferindo no processo decisório, né? Ele está conflitado, ele tem interesses supostamente contrários aos da companhia, mas mesmo assim participa do processo decisório. Eu acho que o grande ponto aqui é que muitas vezes, para a gente demonstrar se o resultado da decisão é equitativo e razoável, eu acho que o processo decisório tem grande influência, né? Se o processo decisório foi todo percorrido por conselheiros, por administradores independentes, isso quase, muitas vezes, na maior parte das vezes, vai levar a uma decisão justa e equitativa e razoável, né? Agora, se o administrador conflitado participou, aí eu acho que talvez a análise já tem que se dar por algum outro ângulo. Talvez não sem o apoio do processo decisório, né? Essa questão é interessante mesmo. Porque você está falando daquela questão do procedimento justo e o procedimento pode não ser... E aí entra mais um complicador, né? O procedimento pode não ser justo e pode ter chegado a condições equitativas também, né? Existe essa possibilidade. Existe, sem dúvida. Mas aí é o que você falou antes, né? É uma questão que sempre envolve muito a análise dos fatos. É claro que o fato dele não participar melhora a situação dele, né? Mas não quer dizer que necessariamente vai ser o resultado justo, equitativo, e nem que se ele participar não vai ser, mas talvez esteja entre isso na equação, né? E afete um pouco a conclusão da análise. Eu acho que sim, a gente não tem como escapar do parágrafo 1º, né? Eu acho que o parágrafo 1º, de fato, traz algumas considerações sobre o mérito da decisão, né? Tem que ser razoável, equitativo. E aí é um artigo, eu acho que está pouco, as discussões são um pouco maduras ainda, eu acho que tem poucos precedentes da CVM, eu lembro agora de cabeça de da Camargo Corrêa, lá de 2015, 2016, alguma coisa assim. Acho que é um dispositivo que tem que ser amadurecido. Como é que a gente vai aplicar esse parágrafo 1º? Qual o tipo de análise que a gente tem que fazer? Essa segunda parte, depois da vírgula do parágrafo 1º, né? Em condições idênticas às de mercado, ou idênticas às condições que a companhia contrataria com terceiro. Esses são os parâmetros para uma decisão equitativa e razoável, ou existem outros parâmetros possíveis? Acho que, enfim, tem muita discussão aí para ser feita em cima do artigo 156, ainda, do parágrafo 1º. Pedro, eu tenho uma pergunta. Na realidade, eu acho que é um pouco mais simples que as perguntas anteriores, mas eu fiquei pensando, você acha que o legislador brasileiro ele foi mais benéfico aos administradores quando a gente compara o legislador americano com a Business Judgment Rule? Ou você acha que por esses pontos que você mostrou para a gente, o legislador brasileiro acabou sendo tão incisivo quanto? Assim, se dá para fazer essa comparação? Pedro, deixa eu dar um pitaco. O administrador brasileiro foi muito prejudicado pelos tribunais que vão julgar tudo que ele fizer, que nunca vão entender com profundidade o que é um business judgment. Mas, tirando esse aspecto, o Pedro pode falar para você. Luiz, acho que a nossa lei é muito bem estruturada para deixar bem claro que o administrador, naqueles campos de discricionariedade que ele tem, o administrador é o mais apto a tomar a decisão negocial e o que ele decidir tem que ser respeitado. Isso é mais benéfico, não é? Acho que tenho dificuldade de dizer. O que eu posso te dizer no parágrafo 6º do artigo 159, por exemplo. Lá entendo eu que não esteja a Business Judgment Rule recepcionada, né?
entendo eu que ele é uma particularidade brasileira que vai além. O administrador não agiu diligentemente. Então, a lógica por trás da Business Judgment Rule não o protege. Mas, mesmo tendo agido negligentemente, mesmo tendo sido considerado responsável, ele ainda tem a possibilidade, por meio do parágrafo 6º do artigo 159, de ver o juiz e, convencido de que ele agiu de boa-fé no interesse da companhia, entender que ele deve ter a sua responsabilidade excluída. A gente também tem aqui a questão do quitus, né, que é muito discutido, do artigo lá a quitação por meio da aprovação das contas. A gente vê o tempo inteiro esse dispositivo sendo questionado, porque dá uma proteção excessiva aos administradores. A maior parte das companhias brasileiras, as demonstrações financeiras e as contas dos administradores são quase que automaticamente aprovadas. E aí, depois, para voltar atrás, é muito difícil, tem um prazo prescricional muito curto. A gente tem nossas particularidades, os Estados Unidos têm as particularidades deles. Enfim, acho que é difícil te dizer se algum foi mais benéfico ou não com os administradores. O que eu posso dizer é que acho que a nossa lei é muito bem estruturada para respeitar o campo de atuação do administrador. Aí, como o Chico falou, se os nossos tribunais, né, se a nossa justiça vai conseguir aplicar essa lógica, respeitar essa estrutura, aí já são outros 500. Existem alguns poucos julgados... Outros 1.500. Existem alguns julgados já, são poucos, alguns esquisitos, outros respeitam a discricionariedade, outros reconhecem que o administrador é o mais apto, mas tem outros casos, por exemplo, no fim de 2018, o STJ aplicou a Business Judgment Rule no caso que tratava de responsabilidade de acionista controlador, pela decisão por aumentos de capital. Então, a gente vê que ali o cenário é um pouco obscuro. Não sabemos ainda como é que nossos tribunais vão continuar aplicando os deveres fiduciários dos administradores. Pode ir, Arthur. Obrigado, Ricardo. Pedro, aproveitando também esse contexto, eu queria tirar uma dúvida contigo de um assunto que acaba não sendo muito claro para mim. É possível a gente falar da aplicação da BJR no contexto da ação social de responsabilidade contra a sociedade controladora do 246? Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu e a gente não chegou em um consenso. De um lado, ele comentou que, poxa, o poder de controle é o tema central dessa discussão. E, de fato, é. Só que quando a gente vai estudar um pouco mais sobre o 246, ver os poucos artigos que são escritos sobre o tema, a gente vê que a fundamentação para a construção dessa ação, ela reside nessa responsabilidade do administrador, que também vem da ação de responsabilidade contra o administrador. Então, eu pelo menos fiquei um pouco confuso se, em um contexto ou em um caso prático, a gente realmente poderia falar em BJR para responsabilizar uma controladora por danos à controlada. Arthur, só para saber se eu entendi, a decisão por ajuizar a ação contra a controladora? Se a gente pode aplicar a BJR nesse contexto da ação do 246, onde... Então, o administrador, à frente da controlada, decidiria por ajuizar uma ação contra a controladora. Isso. Arthur, é aquilo. Eu acho que toda decisão que estiver no âmbito de discricionariedade do administrador é passível de análise, é passível de aplicação da lógica da Business Judgment Rule. Né? O mérito da decisão tem que ser tomado desde que o administrador tenha atuado cumprindo com seus deveres lá no 5.3, no 5.4, no 5.5. Pedro, eu entendi a pergunta ao contrário, tá? Eu entendi a pergunta se você pode usar o Business Judgment para responsabilizar o controlador que tomou uma decisão com respeito à controlada sem ter considerado Business Judgment. É uma espécie de um Business Judgment para o controlador. Foi isso que eu entendi do Arthur Tomás. E isso é uma tese que o Valfrido tem tentado emplacar de alguma maneira aí, em algumas ações aí, tá? Só para a gente saber o que a gente está discutindo aqui nesse negócio. De qualquer forma, eu acho que é exatamente um pouco por isso que falar de Business Judgment Rule atrapalha um pouco as discussões. O que a gente tem que ver
É o que a lei prevê e quais são os deveres fiduciários que têm que ser observados quando da tomada da decisão, né? Se aplica a Business Judgment Rule, se não aplica, eu não sei. A gente tem que ver se é uma obrigação de e-mail, se é uma obrigação de resultado. Se é uma obrigação de e-mail, a gente vai ver o que foi feito até aquela decisão ser tomada. Observados as disposições que tivermos na nossa lei e no nosso ordenamento jurídico. Eu particularmente entendi a pergunta também de outra forma. Assim, aí, Arthur, me explica o que você quis perguntar mesmo. Porque me pareceu que a pergunta era se é um ato da controladora que se alegou causar prejuízo à controlada, se a controladora, empresa, poderia se safar de alguma forma, se eximir de responsabilidade alegando a business. Aí eu estou indagando se é isso a pergunta. Você entendeu a mesma coisa que eu, Gustavo. Eu entendi deste jeito. Bom, em primeiro lugar, acho que desculpa pela expressão, eu não consegui me expressar muito bem pela dúvida, mas era realmente nesse sentido. Se essa sociedade controladora realmente poderia invocar a discussão da BJR no mérito para poder se esquivar de eventual responsabilidade por dano causado à controlada. Na prática, acaba sendo um tema bem espinhoso, assim, para ser bem honesto com vocês, acho que eu conheço 2 casos que tratam sobre isso, um da Braskem e outro caso que até me fugiu da memória agora os detalhes, e acaba realmente sendo um tema espinhoso. Eu acho que tem margem para surgir essa discussão ainda, por mais que não seja necessariamente um ponto central. Arthur, acho que a gente tem que ver, acho que a gente não tem que falar de business judgment rule, acho que a gente tem que falar de lei das SA. A lei das SA previa, o que ela previa nessas hipóteses específicas? Previa alguma atuação específica da sociedade controlada? Não previa? Não prevendo, a sociedade controlada, o que ela tem que respeitar no meio do caminho, né, até chegar a essa ação? Ela não pode agir de forma abusiva, né, pelo artigo 116, a gente tem o 117, que trata do abuso, também tem o 115, tudo isso tem que ser respeitado, a gente tem que ver o que a lei das SA diz para cada situação. Beleza, o que eu acho importante em relação à business é ficar bem claro que ela está protegendo uma decisão, né? Uma decisão da administração. Então, o objetivo dela é dar liberdade para que o administrador possa decidir, correndo alguns riscos, correndo o que é melhor para a companhia. Quando você sai fora desse aspecto de uma decisão que a administração tem que tomar nas condições ali de pressão, daquele momento, aí não se justifica mais aplicar a Business Judgment Rule. Então, assim, ela tem uma aplicação específica, né? Ela pode eventualmente... O acionista controlador não administra a companhia. Essa matéria. O acionista controlador, ele não administra a companhia. Ele intervém muito pouco na companhia dentro de um critério de razoabilidade. Uma operação com parte relacionada, muito dizendo, ele elege os administradores e a companhia vai tocando. Mas ele não administra a companhia para poder se valer disto. Ele não obriga a companhia a tomar um risco. Os administradores é que empreendem. E, por isso, pelo fato de empreenderem, assumirem riscos, eles podem errar. E errar não é errado. No Brasil, qualquer recuperação judicial, o cara é responsabilizado, mesmo que tenha atuado corretamente, embora tenha tomado uma decisão equivocada de negócio. Pode acontecer. Não, e o próprio conceito de equivocado, né, é muito relativo, né? Uma decisão arrojada pode, num contexto, ser ótima para a companhia, e pode, no futuro, você ver que foi péssima. Não quer dizer que ele foi errado, né? Foi uma opção que ele tomou, né? É isso que a business quer proteger, né? Concordo integralmente. O padrão de revisão. Não, e Pedro, pegando até que o Gustavo falou, na questão da decisão, né? Mas você falou no início da sua palestra que a omissão estaria fora da Business Judgment Rule, ou seja, ela não estaria a omissão ao administrador tomar a decisão de não praticar o ato, né? Ou seja, a não decisão, ou seja, a não fazer, ele está se omitindo. Também não tem que ser aplicada a Business Judgment Rule nesse sentido? Eu estou dando, só para tentar entender um pouco o contexto, teve um caso agora no escritório onde tinha o administrador estava para tomar uma decisão muito importante, né? Uma decisão que, sim, que não tinha 100% de certeza, sim, você não tinha
como tudo na vida dos negócios, você não tem 100% de certeza que você vai dar certo, mas tinha grande chance. E ele estava com medo de tomar aquela decisão e depois ser julgado por ter tomado aquela decisão, né? E aí a gente entrou, explicou para ele do Business Judgment Room. Mas também tem outro lado também. Se ele não tivesse tomado essa decisão, lá na frente ele também não poderia ser julgado de falar, olha, por que você não fez aquela oportunidade que você teve no passado e deixou de fazer? Isso também tem que ser protegido também pelo Business Judgment Room? Sim, eu concordo 100% com você, Ricardo. A decisão por não agir também é uma decisão. Nos Estados Unidos já tem muitos casos dizendo isso. Aqui eu não conheço ainda muitos, mas decidir por não agir também é da discricionalidade do administrador. Muitas vezes não agir vai ser mais conservador, vai ser mais seguro para os interesses da companhia. Então, assim como a decisão de agir é protegida pela lógica da business rule, a decisão de não agir também. O que não se protege é a omissão culposa do administrador, quando ele tem que agir, mas ele não age, não faz nada, e aí não tem decisão a ser avaliada, né? O que a gente tem é uma omissão a ser avaliada. Diferente de uma decisão de não agir, uma omissão é aquela em que o administrador não faz nada. Eu acho que é interessante fazer essa diferenciação, né? Não agir pode ser uma decisão. Você não age, você decidiu não agir. Aí você está protegido pela Business Judgment Rule. O que você não está protegido é quando você é a pura omissão, né? Você se omitiu sobre a questão. Aí não tem uma decisão a ser protegida. Exato, né? Porque a gente tem positivado aqui no nossa lei o dever de diligência, né? O dever de diligência, os administradores têm que agir, não tem muito o que fazer, tem que ser diligente. Mas não agir... Você decide, você diligentemente decide não agir, se tem um racional pela não ação, aí é uma decisão, né? E aí está protegido. Sim. Até porque pela omissão, e até pegando o gancho do que eu concordo com você, que eu acho que a Business Judgment Rule encaixa muito mais no 158 lá do que no parágrafo 6º do 159, né, concordando com você, que ele ao se omitir, ele também não está praticando os atos de gestão regular, né? Então ele está violando também o 158 e talvez vai ser responsabilizado por isso na frente, não? Eu acho mais que você diz a omissão, né? Eu acho que a omissão, acho que seria um ato irregular de gestão, né? Porque é uma omissão culposa, e entra na hipótese do inciso 1, que é o administrador que atua com culpa, né, nas suas atribuições, né? Então, acho que acaba sendo um ato irregular de gestão mesmo. E aí ele vai ter que responder por conta da infração aos seus deveres. Perfeito. Pedro. Irmão, tudo bem? E bem, uma pergunta um pouco mais simples. Quando se fala de boa-fé na Business Judgment Rule, você está falando de boa-fé subjetiva ou objetiva? E se for objetiva, eu queria saber qual seria a boa-fé do administrador em relação a terceiros com quem ele está negociando, ou a boa-fé dele em relação aos acionistas e à própria companhia? Acho que não tem nada de simples nessa pergunta. Acho que, inclusive, nos Estados Unidos, essa é uma grande discussão. Muitos casos aplicaram a Business Judgment Rule de forma objetiva, mas aplicar o elemento da boa-fé de forma objetiva, mas entendeu-se por lá que a boa-fé objetivamente aplicada acabaria gerando uma invasão no mérito da decisão negocial, né? O que se esperaria do administrador de fazer naquele momento e que ele não fez. Então, e aí, em outros casos, se aplica a Business Judgment subjetivamente. Eu acho que aqui no Brasil, o que a gente vai fazer é analisar com base nos indícios, né, presentes no caso, com base no conjunto probatório que a gente tiver no processo contra o administrador, se a gente tem elementos suficientes para dizer que ele agiu de má fé, subjetivamente falando, eu acredito. Então, acho que essa discussão não é muito trazida para cá. Pelo menos, na minha opinião, o que a gente tem aqui é a boa-fé subjetiva. Tem que ficar comprovado que a intenção do administrador, ao tomar aquela decisão, era a de prejudicar a companhia e os seus acionistas. E acho que e aí objetivamente, para quem seria a boa-fé objetiva, acho que seria para a companhia, né? Para quem o administrador deve
a quem o administrador deve cumprir, a quem o administrador deve lealdade, ele deve agir de boa fé em relação à companhia e a seus acionistas. Oi, Pedro. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Obrigada pela apresentação. Pedir desculpa por não estar ligando a câmera, minha internet tá muito ruim. Mas, enfim, tem uma pergunta que é um pouco mais genérica, mas queria saber se você entende a pandemia do coronavírus como um fator que pode vir a flexibilizar o dever fiduciário do administrador quando a gente está aplicando a Business Judgment Rule. Eu acho que não muda nada, Bianca. Eu acho que a gente continua com a mesma análise que a gente faz. Quando a gente analisa a atuação do administrador, a gente tem que ter muito em mente qual era o contexto que ele estava quando tomou aquela decisão. Como eu falei, uma decisão negocial muitas vezes tem que ser tomada na maior urgência possível. Às vezes é melhor o administrador tomar uma decisão sem reunir informações, sem demorar para reunir mais informações, do que esperar para tomar aquela decisão de forma um pouco mais informada. Então, acho que essa que é a beleza da nossa estrutura. A gente analisa a atuação do administrador considerando o contexto, a forma que ele agiu, o processo decisório. Mas acho que flexibilizado, acho que a gente não precisa falar em flexibilização. Acho que a gente tem que manter a lógica de aplicação dos deveres fiduciários. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite, né? Eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta que ela não vai tratar tanto da questão da Business Judgment Rule, ela vai tratar mais do 159, parágrafo 6º, né, que é uma parte dessa discussão toda, que é relativamente à decisão do STJ, porque essa decisão do STJ sempre me deu um pouco de estranheza, assim, porque, na verdade, eu sempre acho ela um pouco confusa, porque apesar o relator, né, ele fala que daria para aplicar, e ele fala que daria para aplicar, mas ele parte do pressuposto, a impressão que eu tenho é que ele parte de uma máxima de experiência. Ele fala, bom, nenhum tipo de gasto em propaganda necessariamente seria ruim para a companhia. Então, portanto, a impressão que dá é que ele, na verdade, está tirando um dos elementos da responsabilidade civil. Parece que ele está tirando o dano. Ele fala, bom, não teria dano porque esse gasto necessariamente teria que reverter para a companhia. Aí vem o vogal, né? Vem o revisor, e aí ele meio que tenta dar uma endireitada nisso, a impressão que dá. Ele fala, não, então, na verdade, enfim, dá para aplicar um 159, ele também dá, acho que ele dá uma explicação por causa do regimento interno também, do STJ, mas aí logo depois ele vira e fala que ele está presumindo que todo gasto que existiria em propaganda seria feito de boa fé. E aí fica na verdade um pouco confuso, porque justamente isso, eu fiquei na dúvida, na verdade, se nesse caso eles tinham, no final das contas, entendido que, apesar de ter sido um ato negligente, apesar do administrador, no caso, e apesar de existir todos os elementos de responsabilidade, por se tratar de do que será, por exemplo, seria uma culpa levíssima, eles não estariam aplicando, eles não estariam caracterizando a responsabilidade, ou se realmente, no caso, eles teriam acabado decidindo por excluir a responsabilidade, por não ver que existiria o dano, né, para a gente conversa. Essa sempre foi uma decisão que me deixou confuso por causa disso. Lucas, eu acho que essa decisão é a maior comprovação que a gente tem que não foi aplicado o parágrafo 6º do artigo 159, no caso concreto, mas não foi aplicado a Business Judgment Rule, né? Porque, só para contextualizar para o pessoal todo, naquele caso, a conduta analisada foi de um diretor que realizou diversos contratos com uma empresa de marketing que ultrapassaram no valor total o valor que o Estatuto Social lhe permitia contratar. Então, era um ato fora das competências do diretor. O tribunal reconhece isso, reconhece que a decisão foi tomada fora do campo de discricionalidade dele, mas aí, com base no mérito da atuação, no mérito da decisão, o STJ considerando que todo contrato de marketing é benéfico para a companhia, que não visa a prejudicar a companhia, nem nada disso, ou seja, invadindo o mérito, acaba favorecendo o administrador pela invasão do mérito, decide que ele
agiu de boa-fé no interesse da companhia e decide, então, excluir a responsabilidade do administrador naquele caso concreto. Foi por isso. O STJ achou que foi uma boa decisão e que ele não mereceria ser responsabilizado por ter tomado aquela decisão à frente da companhia. Diz que a contratação de serviços de marketing não seria danosa, né? Ela traria, na verdade, benefícios para ela, enfim, ainda que a gente possa discordar dessas colocações, né? Mas, enfim, eu acho que esse caso é a prova definitiva de que não tem business judgment rule, parágrafo 6º. O parágrafo 6º vai além. Ele ainda permite que o administrador que tenha desrespeitado o processo decisório que é cabível a ele pode ainda ser beneficiado por um juiz, pelo juiz que estiver convencido que ele agiu de boa-fé no interesse da companhia. Porque, na verdade, o ponto que me deixa um ponto que me deixava mais confuso é porque a impressão que eu tinha ficado no início, com o voto do relator, é que ele teria entendido que esse ato, digamos, ultra vires cometido pelo diretor, em se pesando ele ser um ato juridicamente reputado como ilícito, dado o fato de que ele extrapola o limite, né, de discricionalidade desse diretor, ele não teria condão de gerar dano, né? Porque, enfim, nem todo ato ilícito gera algum tipo de dano. E parece que eles endireitaram no voto do relator, né? Mas aí ficava sempre meio que pairando essa dúvida na minha cabeça. Lucas, o que eles decidiram exatamente, o que eles pensaram exatamente em relação a isso, eu não sei. Mas eu não sei se a gente pode concordar muito com essa decisão, né? Afinal, o Estatuto Social limitou o valor a ser gasto com marketing, né? A própria companhia já disse que aquele era o valor máximo. Então, tem um juiz que chegar depois de dizer que aquela decisão foi boa e, com base nisso, dizer que o cara não tem que ser responsabilizado, que não tem dano, uma visão um pouco superficial do que é dano, né? A companhia poderia alocar aqueles recursos em outra atividade, em outro aspecto do seu dia a dia, né? Mas a questão é interessante mesmo, Lucas, porque eu não me recordo dessa decisão, mas entender que, quer dizer, ele violou a regra do estatuto, pelo que eu entendi, que não poderia atuar acima de uma alçada. Ele atuou, ou seja, fez um ato ultra vires, e esse ato, os juízes, os ministros entenderam que não teria causado prejuízo para a companhia, né? Mas é uma discussão interessante mesmo, né? Mas assim, é difícil analisar qual foi o prejuízo, né? É uma questão... essa questão do dano é sempre uma questão complicada no processo judicial brasileiro, principalmente, que tem um critério de dano bem objetivo, né? Diferentemente do americano, que é um critério de dano mais aberto, né? Que permite abarcar coisas que aqui no Brasil não se poderia, né? A codificação do dano, nesse caso, realmente é muito difícil, né? Por que seria danosa aquela contratação, além do... Se ele contratasse alguém por um preço fora do mercado, você conseguiria, né? Provar o dano. Mas se foi dentro do mercado, é uma discussão boa mesmo. Sim. Pedro, mas uma pergunta que agora me veio na cabeça seria a situação, como você acha, e se você acha que seria aplicável, a BJR nos casos de management buyout, no caso que você tem uma aquisição da própria companhia pela própria administração. Você acha que nesse caso, no momento em que a administração que fica como grupo adquirente vai examinar essa operação do ponto de vista da companhia, que é a Target, você acha que poderia ser aplicável ao BJR ou ele seria afastado pelo fato de ter um interesse pessoal? Haveria algum tipo de interesse pessoal pelo fato de eles serem adquirentes? A gente pode avaliar no caso concreto, talvez sim, né? Talvez a administração esteja pessoalmente envolvida. Mas o que a gente tem que fazer é ato discricionário? Então, vamos ver se os deveres fiduciários foram cumpridos. Se, apesar de existir o interesse por trás o interesse pessoal da administração por trás dessa atuação, ela observou os interesses da companhia, se agiu de forma diligente também, se agiu de boa fé ao interesse da companhia. O que a gente tem que ver, então, é se a lei deixou esse campo de discricionariedade para a atuação do administrador, e aí, partindo disso, analisar se, para chegar naquela decisão, ele agiu de acordo com os deveres fiduciários
previsto no artigo 153, 154, 155. Pedro, eu acho que eu tenho uma pergunta também. Você comentou um pouquinho no final, mais no final da palestra, sobre a aplicação do BJR em relação ao dever de fiscalizar, né? Principalmente em relação aos controles internos, e de que isso não tem sido adotado pela CVM de maneira geral. Especialmente hoje em dia, com muitas companhias entrando no novo mercado, e que o novo mercado, por exemplo, tem algumas estruturas de controles internos bem específicas e melhor estruturadas, comitê de auditoria, uma área de auditoria interna. Você acha que com o crescimento também do IST e toda essa questão da governança, essa discussão ela pode ficar um pouco mais afastada e, de fato, se consolidar de que o BJR não entra e a decisão negocial não entra nessa discussão da fiscalização e de implementação de controles internos, é um mero cumprimento de obrigação do dever de diligência, ou se, na verdade, acaba até ampliando, mostrando que é mais complexo aquilo, e que tem mais nuances, ou até, talvez, aí, estendendo um pouco mais, mais com uma transferência até de responsabilidade do próprio Conselho de Administração para os membros do Comitê de Auditoria, que estão mais no dia a dia fiscalizando, estruturando as políticas, revendo os controles internos da companhia. Matheus, eu acho que, primeiro, a entrada de uma companhia no novo mercado, acho que sim, é uma decisão a ser tomada lá no âmbito da companhia, mas a forma de fiscalização, a obrigação por constituição de controles internos, comitês, etc., já está prevista lá no regulamento, né? Então, a companhia já tinha conhecimento disso quando contratou com a Bolsa a listagem no segmento do novo mercado, e acho que isso não muda. Acho que ela foi uma escolha da companhia por entrar naquele universo, naquele regulamento. Eu acho que o aumento das complexidades da vida empresarial, né, o surgimento das questões de ESG, a gente vê na Bolsa cada vez mais companhias das mais diversas características sendo listadas, fazendo seus IPOs. Tudo isso, claro, acho que favorece o argumento de que a gente tem que deixar a forma de fiscalização na mão do administrador daquela companhia em particular. E outra coisa, a gente está falando aqui de uma interpretação do artigo 153 da lei dos SA, né? Embora seja uma interpretação, às vezes, aplicada pela CVM, que tem competência sobre as companhias abertas, é um artigo que se aplica tanto à administração de companhias abertas e fechadas. Então, a gente quer que o Poder Judiciário e a CVM intervenham na decisão sobre a forma de fiscalizar de todas as companhias brasileiras, sejam elas fechadas ou abertas. Eu entendo que isso é um pouco temerário. Então, o aumento da complexidade das companhias, acho que é favorável a esse argumento, de que a gente tem que deixar a forma de fiscalização para ser decidida pela própria administração, que sabe quais são as particularidades daquela companhia. O que é interessante nesse caso também é que, sobre esses mecanismos de controle, né, que a companhia, cada vez que ela se torna mais complexa e com um tamanho muito grande, é necessário ter para que se façam os controles de forma adequada. O que é interessante é que você tem que ter os controles, né? Porque o entendimento do dever de diligência, numa estrutura maior e mais complexa, é através desse sistema de controle. Então, você tem que criar mecanismos que funcionem e que sejam aptos a atingir aquele fim. Agora, eu acho que a business entra aí na modelagem, né? Você não pode obrigar, falar, não, a modelagem certa é essa. Se você cria uma modelagem e de forma racional entende que deve ser feito isso e aquilo para atingir aquele fim, e esse sistema tem uma lógica interna, que pode ser diferente da do jogador, o jogador pode não considerar a melhor, ainda assim, ela vai estar preservada no que se refere ao modelo pela Business Judgment Rule. O que não pode é você não ter um sistema ou ter um sistema que não atinja a finalidade dele. Isso a CVM entende quando você cria um sistema que é falho, é manifestamente falho, não atinge
o objetivo de efetuar um controle real sobre aquela situação, aí você violou seu dever de diligência. É assim mesmo como a CVM está atuando, né? Acho que ela analisa no mérito os controles constituídos pelos administradores. Eu acho que talvez seja uma sutileza. Pelo menos o que eu acho correto, né? Eu acho que não deve entrar no mérito, né? Qual é o controle ideal? Você botou esse mecanismo de controle dessa forma, mas eu acho que esse outro mecanismo B seria melhor. Eu acho que a minha opinião é que a CVM não deve entrar nesse âmbito. Agora, o que a CVM faz, e que eu vejo nas decisões que participei, é que quando ela cria um mecanismo que não funciona, ou seja, não atinge a finalidade dele, como, por exemplo, o caso Sadia, que é um caso famoso, né? Tinha um mecanismo lá, mas o mecanismo era totalmente falho, assim. Então, assim, ele não conseguia atingir minimamente a finalidade para a qual ele se propôs. Aí a CVM entra nesse aspecto. É quase o erro grosseiro, né? Que vem até da doutrina americana, negligência grosseira, ou então da irracionalidade do mecanismo. Agora, se tem alguma racionalidade, mesmo que não seja considerado ideal, aí na minha opinião, a CVM e o judiciário em geral não deveria ingressar nessa seara, porque a modelagem escolhida, desde que racional e apta a atingir a finalidade de alguma forma, ela estaria preservada e protegida pela business. Perfeito, obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Temos mais perguntas aí, gente? Não? Bom, então acho que a gente já pode também encerrar por aqui. Já 9h30 é um bom horário. A gente teve bastante tempo de debate. A palestra de hoje foi sensacional, Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz de estar contigo aqui. Já leio isso aqui tem bastante tempo. Então, foi Críticas são bem-vindas. Não, isso é uma coisa que eu estava até falando com o Tomás. A gente leu ele justamente para também pensar em perguntas para trazer aqui. E eu falei para ele, é um livro tão bem fechado, tudo tão bem explicado, que é até difícil de pensar em perguntas. Agradeço pela gentileza. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de todos hoje também. Hoje a gente teve bastante gente aqui assistindo a palestra, mas até que a gente geralmente tem. Agradecer a presença também do nosso querido professor Chico, que já não está mais aqui, do Caio, que também já saiu. Acho que a Maria Lúcia também veio aqui hoje. Do nosso querido patrono Gustavo, que também está sempre aí com a gente. E, enfim, acho que podemos encerrar por aqui. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Fico aí sempre à disposição de vocês. Pedro, muito obrigado. Abraço. Muito obrigado, Pedro. Abraço. Obrigado, Pedro. Valeu, Antônio. Obrigado, Pedro. Obrigada, Pedro. Valeu, Pedro. Valeu, gente.
Doutora Maria Lúcia, é só que nós três aqui, nós somos da coordenação, a gente queria só conversar um pouquinho sobre a palestra agora. Eu não tenho coragem de te tirar daqui. Oi, Antônio, na verdade eu estava me despedindo mesmo, foi ótimo, maravilhoso, mas eu realmente comecei a ter um problema e o meu áudio ficou falhando, eu já comecei a perder muita coisa, eu não sei se é minha conexão, mas os parabéns e, enfim, gostei muitíssimo, tá? E já me manifestei até aí no chat, tá bom? Obrigada a vocês pelo evento, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. A gente agradece a presença. Obrigado. Pronto.